provisória ou não? E se for devolver, quanto? Bom, muito bem. A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que, naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então, essa estranheza, obviamente, ela existe. Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP. Então, a decisão da presidência do Congresso relativamente a isso é uma decisão que será tomada. Eu gostaria de fazê-la cumprindo essas etapas. Eu cumpri uma etapa importante hoje, que foi ouvir os líderes que puderam participar dessa reunião. Muitos líderes de partidos de oposição, diga-se de passagem. A participação da liderança do governo, através do senador Jacques Wagner e do senador Randolfo Rodrigues. Eu vou, hoje à tarde, conversar com alguns líderes que não puderam participar, o líder Otto Alencar, o líder Eduardo Braga, o líder Ovisto Guimarães, para poder saber também a percepção deles. E não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. Uma arrecadação que seja compatível com os gastos que nós temos para poder ter o déficit zero. Então, nós temos que ter compromisso, não é com um problema. Seria muito cômodo simplesmente devolver sem encontrar uma solução. Essa comodidade nós não queremos. Nós queremos construir com o ministro Fernando Haddad uma solução de arrecadação que seja sustentável. O MP traz alguns pontos, por exemplo, a questão das compensações tributárias. Há uma percepção dos líderes de que é algo que pode avançar, ter uma racionalidade, um escalonamento de compensações ao longo do tempo, para que a arrecadação não fique refém de decisões, por exemplo, decisões judiciais que imponham a possibilidade dessas compensações mais rapidamente, ou seja, isso gera uma imprevisibilidade e pode gerar realmente um colapso de arrecadação. Então, há uma percepção de que esse ponto da medida provisória pode avançar e que pode ser discutido. Há o ponto do PERSE, que também está na medida provisória. Havia uma previsão de 4 bilhões nesse programa. Me parece que ela superou em muito essa previsão e havia um compromisso. Se superasse muito, poderia haver uma rediscussão em relação ao programa. Então, é um tema que pode também ser debatido, importante e bom que haja esse debate. E a questão da desoneração da folha de pagamento, que é algo que o Congresso Nacional, por mais de uma vez, apreciou. Desde 2011 esse instituto existe, não é uma novidade. Nós tratamos tão somente de uma prorrogação. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que esta prorrogação é possível, que ela não fere e não gera nenhum tipo de inconstitucionalidade em função das vedações, inclusive trazidas pela reforma da Previdência, de não se ter esse tipo de renúncia de receita sem demonstrar o lastro necessário para isso. Então, a desoneração da folha de pagamento é algo que foi decidido pelo Congresso Nacional de forma muito convicta, muito consciente, com um impacto que gera naturalmente um impacto de arrecadação, que é uma renúncia de receita, mas, por outro lado, gera um impacto extraordinário de geração de empregos, porque nós temos que buscar arrecadar, mas nós temos que buscar gerar emprego também no Brasil. Então, todos esses pontos eu quero levar ao ministro Fernando Haddad para nós encontrarmos uma conclusão, que seja uma conclusão em relação ao mérito, e aí discutimos a forma, se é parte disso por medida provisória, se é outra parte por projeto de lei, ou se é tudo por projeto de lei. O importante é que Legislativo e Executivo estabeleçam um diálogo maduro, sem rupturas, sem rompantes, para a gente poder fazer as melhores entregas possíveis, assim como fizemos ao longo do ano de 2023 todo. Todo projeto que aqui chegou, nós tivemos cuidado, zelo, boa vontade. Aprovamos, antes do governo assumir, uma PEC de transição que deu espaço fiscal para a governabilidade no ano passado, aprovamos um novo regime fiscal, aprovamos apostas esportivas, fundos exclusivos, a tributação de offshores, as subvenções do ICMS, que tinham grande polêmica, que no final das contas foi aprovado. Então, todas as medidas foram
muito bem aceitas pelo Congresso, com muita boa vontade em relação ao Executivo. E assim será em relação a essas outras também, mas, obviamente, nesse caso específico da desoneração da folha de pagamento, houve uma afirmação muito contundente do Congresso Nacional em relação ao seu mérito, e agora nós precisamos encontrar uma forma de fazer prevalecer o que foi a vontade do Congresso Nacional. E o que eu disse no Colégio de Líderes é que nós temos que ter compromisso, já que nós abraçamos a causa do déficit zero e queremos dar sustentação fiscal ao Brasil, nós temos que ter compromisso de sermos criativos na busca de arrecadações que sejam sustentáveis e, fundamentalmente, acho que é muito importante todos assimilarem essa ideia e colaborarem para isso, que é uma busca também daquilo que pode ser crucial para o Brasil no próximo ano de 2024, nesse ano de 2024, nos próximos anos, que é a racionalidade do gasto público, o corte de gastos supérfluos, o tamanho do Estado brasileiro. Eu mesmo discuti a questão do fundo eleitoral no final do ano passado. Eu acho que seria uma demonstração importante da classe política de ter uma racionalidade em relação a esse tema e a outros tantos temas. Então, o Congresso Nacional pode colaborar com ideias de arrecadações que sejam positivas, que não incrementem a carga tributária para o povo brasileiro, para o contribuinte, e, ao mesmo tempo, corte de gasto e qualidade de gasto público. Então, nós vamos nos dedicar muito a isso. Quero dizer que o Congresso Nacional tem compromisso com a solução do problema, não é só compromisso com o problema. Essa decisão vai ser e agora tomada ainda eu no vou recesso fazer ou esse fevereiro? diálogo com os demais líderes, vou buscar conversar ao longo dessa semana, aí, de hoje para amanhã, com o ministro Fernando Haddad, e termos, então, um encaminhamento que seja um encaminhamento que possa traduzir a conciliação do Legislativo com o Executivo dentro do propósito que é também do Ministério da Fazenda de ver esses pontos aprovados. Presidente, quando o Congresso aprovou a prorrogação, o governo vetou. O Congresso derrubou o veto, o presidente veio e editou uma medida provisória. O senhor acha que o governo está disposto ao diálogo para buscar uma solução? E essa solução seria o projeto de lei? Certamente o governo está disposto ao diálogo. O ministro Fernando Haddad, antes de editar a medida provisória, me telefonou, comunicando e pedindo esse voto de confiança, que era uma medida, na ótica dele, muito positiva para o Estado brasileiro. Então, nós compreendemos a boa vontade, não há nenhum tipo de dúvida em relação a isso, por parte do ministro Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, de modo geral, e do governo federal. Então, eu não quero polemizar em torno disso, mas nós temos nossos limites também. E eu disse a ele que, evidentemente, a desconstituição de algo que tenha sido feito pelo Congresso Nacional depois de uma derrubada de veto e de uma promulgação de uma lei, que poderia gerar reações políticas. Para além da estranheza dessa desconstituição, geraria algum tipo de reação política, como houve a reação política que vocês acompanharam de diversos colegas parlamentares criticando a edição da medida provisória. Mas vamos transformar isso tudo numa oportunidade que nós temos de poder, em relação a todos esses pontos das medidas provisórias, entender o que é possível mudar, o que não é possível mudar, e que nós tenhamos sabedoria para poder discernir uma situação da outra. Aquilo que é possível mudar é aquilo que não é possível mudar. Essa decisão deve ser tomada ainda durante o recesso ou Sim, ainda nós pretendemos durante o recesso? tomar essa decisão ainda no recesso, até porque é muito importante ter estabilidade jurídica. Nós temos esse compromisso de estabilidade jurídica. Imaginem vocês o que o setor produtivo do Brasil, vamos dizer, esses 17 setores que têm a desoneração prevista nos seus orçamentos, na sua previsibilidade de negócio. O que passa na cabeça de quem empreende no Brasil nesse momento? Vai ter uma desoneração ou não vai ter desoneração? Eu vou precisar demitir ou não vou precisar demitir? Eu vou precisar automatizar para substituir mão de obra ou não? Então, a gente precisa dar essa previsibilidade também aos municípios. E essa previsibilidade advém das decisões que precisam ser tomadas. Então, a decisão precisa ser tomada, ela será tomada. Só que é uma decisão que vai ser refletida, conversando com os parlamentares. Eu vou ligar para o presidente Arthur Lira também e ouvir líderes da Câmara dos Deputados em relação a isso. E um diálogo que eu acho que é fundamental, que eu tenho certeza que desse diálogo nós vamos chegar no denominador comum de conciliação do Legislativo com o Executivo, que é com o ministro Fernando Haddad, para poder chegarmos a bom termo. Mas essas opções devolver, MP, ou o senhor não considera devolver? Não, claro que é. Quer dizer, não quero, cuidado com o lead nisso aí, né? Dizer que, não, as opções, a tramitar a medida provisória, a opção envolve tramitar a medida provisória e aprová-la, tramitar a medida provisória e rejeitá-la, não tramitar e ela ter a caducidade, devolver também é uma opção se ela ferir
a constitucionalidade. Então, são todas as opções colocadas na mesa. Eu não estou afirmando nenhuma essa delas por questão enquanto, da devolução porque parcial. essa decisão só será tomada depois dessa conversa com o Executivo. Mas Isso colocou tudo, né? A gente fala de um projeto de lei que, inclusive, o governo tem que mandar uma reforma da folha de salários de qualquer forma. O senhor acha, essa decisão vai sair esse mês. Vai ser já condicionada essa decisão de devolução ou não ao envio do projeto de lei? A gente pode contar que ele será enviado no início do recesso legislativo? É isso que eu queria entender. Eu acho que é natural, se não houver a perspectiva de evolução da medida provisória, seja por devolução, seja por rejeição, seja por caducidade, é natural que o governo, que queira ver um remodelamento de qualquer instituto, faça por projeto de lei. Então, não seria nenhum tipo de afronta, se não houver a tramitação da medida provisória, que a matéria viesse consubstanciada num projeto de lei para alteração de uma lei que nós votamos. Na verdade, em relação à desoneração, que eu, como presidente do Congresso, tenho que afirmar que foi uma opção do Congresso Nacional. E nós já decidimos sobre isso. A desoneração da folha por mais 4 anos é uma decisão do Congresso Nacional. Se o governo pretende mudar ou remodelar isso, é direito do governo e nós vamos estar aptos aqui a poder ouvir e discutir. Então, é natural que, se não houver perspectiva de evolução da medida provisória, é natural que um instrumento legítimo, cabível, é o projeto de lei de iniciativa do Executivo. Pode-se até, inclusive, inserir a urgência constitucional, por que não? Porque foi feito isso em alguns momentos no ano passado. Não há nenhum problema nisso, isso é o trâmite normal do funcionamento legislativo e é muito natural na relação entre os poderes que isso exista, e isso é próprio da democracia. O senhor recebeu um parecer jurídico do Senado? O senhor pediu um parecer jurídico do Senado. O senhor já recebeu? Eu recebi um parecer verbal no diálogo que tive hoje pela manhã com a consultoria do Senado em relação a todos os pontos da medida provisória, todos os aspectos dela, mas não há um parecer, pelo menos a minha entrega, ainda não foi feito um parecer escrito sobre isso. Mas há a colaboração da consultoria legislativa em relação à medida provisória, a todos os seus institutos de compensação, do programa do setor de eventos, da desoneração da folha dos municípios, da desoneração da folha dos 17 setores produtivos. Não, a consultoria, na verdade, tem um papel de poder afirmar os cenários possíveis, né? E os cenários possíveis, há quem sustente a constitucionalidade da medida, há quem diga da inconstitucionalidade em razão da decisão já tomada pelo Congresso. E houve situações no passado, inclusive, no governo anterior, em que medidas provisórias foram editadas. Eu mesmo devolvi uma medida provisória por inconstitucionalidade porque havia um projeto de lei tramitando, que era relacionado à lei das fake news, no governo anterior. Eu fiz a devolução dessa medida provisória. Houve uma situação em que uma medida provisória buscava desconstituir recursos para a lei da cultura e o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que a medida era inconstitucional em razão de já ter tido uma lei concebida em relação a esse tema. Então, o que a consultoria traz são esses elementos precedentes para poder nortear a presidência, mas não há uma decisão da consultoria em relação a isso. A decisão é da presidência do Senado, do Congresso, que será tomada após essa maturação da consultoria, de ouvir os líderes, ouvir o presidente da Câmara e, naturalmente, ouvir o Poder Executivo. Mas o senhor já tem uma linha que o senhor pretende levar para o Haddad, uma linha pessoal sua, como presidente do Congresso e do Senado? Qual que é a sua defesa e qual que é a sua avaliação que você faz em relação a essa medida provisória? Olha, eu acho particularmente que a discussão sobre as compensações, para que haja um escalonamento, eu acho que é algo muito equilibrado. Se há uma aferição de que houve um recolhimento indevido de tributos nos últimos 5 anos e há o direito de compensação disso, fazer uma compensação imediata pode realmente gerar um desequilíbrio à arrecadação do Estado brasileiro. Então, acho que a tese da compensação é uma tese palatável, tanto que o Colégio de Líderes também assim compreende. Eu acho que a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento, muito intimamente ligada a uma decisão que o Congresso Nacional tomou por mais de uma vez. Eu acho difícil ter uma evolução de revogação desse instituto da desoneração da folha de pagamento no âmbito do Congresso Nacional, mas, obviamente, com uma discussão que possa envolver um remodelamento com uma transição ao longo do tempo, nós vamos estar absolutamente dispostos a ouvir e discutir, eventualmente, por um projeto de lei. Então, a devolução poderia ser somente da parte da desoneração, deixando o PERSE e a questão do ICMS na MP para ser discutida pelo Congresso? Não há problema nenhum. Pode haver devolução integral, pode haver devolução parcial, pode não haver devolução. Então, essas possibilidades jurídicas, todas elas existem. O que eu quero é sentar com o ministro e nós encontrarmos, em relação a todos esses institutos da medida provisória,
de chegarmos num denominador comum. Aí a forma de fazer, se vai ser mantendo a medida provisória ou não, isso é até o menos importante. O importante é que a gente chegue num acordo sobre o mérito disso e a possibilidade de discussão desse mérito no Congresso Nacional. Presidente, o ministro ficou a voltar essa semana para falar com o senhor, ele está de férias. Ele está de férias, né? Tá. Não, mas eu não assim como eu interrompi minhas férias para ontem, né, o ministro Fernando Haddad pode, naturalmente, a gente pode falar por telefone também, não tem problema nenhum. A equipe dele, que é muito competente, o secretário executivo, o Dario Durigan, que pode também fazer as vezes do Ministério da Fazenda. Então, esse não será o problema. Certamente nós vamos ter o contato. Eu acho que é importante essa semana a gente evoluir para dar um encaminhamento, envolvendo o presidente Arthur Lira também, para a gente ter um bom encaminhamento nesse tema, sem ruptura, sem desgaste, sem polêmica, encontrar o bom caminho, o bom termo dessa relação que foi muito boa entre o Legislativo e o Executivo ao longo do ano. Fechamos com o coroamento da aprovação e da promulgação de uma reforma tributária no Brasil, né, com uma sessão do Congresso em que se aprovou a lei orçamentária. Então tivemos um ano muito positivo e muito positiva a relação entre os dois poderes. Então nada disso vai contaminar essa boa relação. O presidente da Fazenda disse que não tem receita equivalente para essa medida de desoneração e por isso que teve que editar a medida provisória. Então o Senado se compromete a buscar uma receita alternativa para manter a desoneração? Eu acho que nós temos que ter compromisso constante de tudo que aquilo que nós fizemos no Congresso Nacional, que gera algum tipo de renúncia de receita, nós buscamos ter caminhos para poder sustentar isso. Eu acho que esse compromisso fiscal do Congresso Nacional, ele precisa ser cumprido à risca. Inclusive, eu dizia no fim do ano passado, com a reforma tributária concretizada, além da sua regulamentação através das leis que virão ao longo de 2024, é muito importante que nós façamos uma discussão sobre gasto público, a qualidade, a racionalidade, a eficiência do gasto público, o envolvimento e a participação do Legislativo através das emendas parlamentares serem também dentro dessa racionalidade daquilo que o Brasil verdadeiramente precisa, para não haver discrepância. Então, esse compromisso, certamente, o Congresso Nacional tem e nós vamos cumprir. Assim como nós entregamos tantas coisas nos últimos anos para o Brasil, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, diversos marcos legislativos, eu acho que a bola da vez, de fato, é essa discussão de gasto público, racionalidade e qualidade de gasto público. Eu acho que é um caminho sem volta. Nós temos que seguir por esse caminho. E aí, especificamente em relação à desoneração, as duas desonerações. A desoneração que constitui uma prorrogação, ela já é a prorrogação de um instituto que já existe desde 2011. A desoneração dos municípios, que gera um impacto também muito considerável, essa, de fato, nós temos que buscar um caminho de poder fazer suprir para que haja a redução da alíquota para os municípios. Então, esse é um papel do Executivo, mas também é do Legislativo, nós não podemos furtar isso, não. Os senhores não abririam mão, porque é uma discussão se seria, essa parte dos municípios seria inconstitucional, a desoneração dos 17 setores, não. Mas os senhores também querem discutir, os senhores pensam também em descartar apenas esse trecho, tá? Na verdade, a essa altura, a decisão do Congresso foi tomada, né? A desoneração do setor produtivo e a desoneração para os municípios. Sobre constitucionalidade ou não, é direito do Executivo ajuizar a ação própria no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidir. O que eu afirmo é que, em relação ao setor produtivo, os 17 setores, tratou-se de uma prorrogação cuja apreciação do Supremo Tribunal Federal, em certo instante, mesmo após a reforma da Previdência, deu por constitucional, numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A desoneração dos municípios é um instituto novo, foi inserido agora nessa lei. E aí, obviamente, o exame de constitucionalidade disso, o Congresso Nacional entendeu ser constitucional. E, obviamente, que é direito do Executivo fazer a discussão que lhe caiba no Poder Judiciário. A desoneração dos setores não dá para abrir mão. Eu acho que nenhuma das duas, né? A nossa posição do Congresso Nacional foi pela desoneração, tanto para municípios quanto para os setores produtivos. Mas, evidentemente, eu não posso negar o direito do Executivo de questionar. E como o senhor avalia essa afirmação do Executivo de que, se não for revogada a desoneração, não vai ser cumprida a meta de déficit zero esse ano? Eu acho que não será por isso, né? O impacto, primeiro nós temos que ter clareza sobre o impacto orçamentário, o impacto financeiro dessas desonerações. Eu me lembro que, quando houve a derrubada do veto da desoneração dos setores produtivos no governo anterior do presidente Bolsonaro, nós derrubamos o veto do presidente Bolsonaro em relação a isso. Calculava-se o impacto da ordem de 6 bilhões de reais. Então, esse cálculo precisa ser aferido
Me parece que o que a consultoria me informou, que no ano de 2023 esse impacto é da ordem de 8 bilhões, não é? Então, seguramente não será por isso que não se cumprirá a meta, até porque nós temos outras alternativas, tanto de arrecadação quanto de corte de gastos públicos, que podem fazer ou manter essa desoneração, que é algo sustentável do seu ponto de vista social e de geração de emprego. Porque nós não estamos fazendo uma renúncia de receita pura e simplesmente para poder beneficiar setores ou beneficiar municípios. Nós estamos garantindo a existência de empregos, que é uma outra meta que nós também temos que cumprir, que é a redução do desemprego no Brasil. Então, há uma lógica que impôs ao Congresso Nacional a apreciação desse tema e eu acredito que, na opinião do Congresso Nacional, nós devemos mantê-la e é essa discussão que nós vamos fazer com o ministro, especificamente sobre desoneração, além dos outros institutos da medida provisória também. Presidente, vai ficar mantida aquela reunião que foi aventada aqui pelos senadores no dia 1º ou 2 de fevereiro com o Haddad, e aí já com essa decisão, se devolveu, se não devolveu, parcialmente ou não, para que o Haddad ou avalie a MP ou traga o projeto de lei, essa reunião específica já na volta do recesso vai acontecer? Eu vou buscar precipitar essa definição com o Poder Executivo, para que nós tenhamos já no recesso essa decisão para se dar a segurança jurídica necessária para que não fique essa pendência. Então, eu vou buscar fazer isso. Agora, sem prejuízo, obviamente, no começo do ano nós vamos ter reunião de líderes para planejar o mês de fevereiro, para planejar o nosso ano e, naturalmente, o ministro Fernando Haddad vai ser muito bem-vindo e acho necessária a sua presença no Colégio de Líderes do Senado Federal para apresentar o prognóstico de 2024, qual é o plano da Fazenda do Brasil para o crescimento da nossa economia, para o crescimento do PIB, para o corte de gastos, para a arrecadação sustentável. Então, acho que vai ser muito importante essa presença do ministro, não só para esse tema, mas para os outros temas também. Até porque, independente do que aconteça com essa medida provisória, o tema não se esgota, porque, independente disso, nós vamos ter que discutir todos os temas que estão contidos na medida provisória. Se não for pela MP, será para o projeto de lei. Então, a presença do ministro Fernando Haddad vai ser muito bem-vinda no início de fevereiro. Presidente, com relação a... A declaração que o senhor deu ontem nas redes sociais em relação às leis que o senhor acha que o Congresso precisa alterar em relação ao sistema prisional. Aqui que o senhor se refere, o senhor pretende o fim dessa equipe? Bom, aconteceu um fato muito grave em Minas Gerais, com um sargento da Polícia Militar, o sargento Roger Dias. Ele foi brutalmente assassinado por um criminoso que reagiu à sua abordagem e identificou-se que esse criminoso estava em saída temporária, que é um instituto penal que existe, que integra a lei de execução penal justamente para buscar a ressocialização de presos. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. Então, o que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema de cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, que é uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, nós vamos reagir de maneira inteligente, científica, sem arroubos, sem rompantes, mas fazer essa discussão e fazer esse trabalho. O Congresso Nacional, que já entregou tanto, pode entregar isso também ao Brasil. O que eu considero em relação a isso? Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu, como presidente do Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado, o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram.
Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua complexidade. Então, o Senado está trabalhando e se debruçando em relação a esse tema, repito, diferentemente do que foi dito por alguns oportunistas que resolveram ganhar engajamento em rede social a partir da tragédia alheia de um policial militar de Minas Gerais. Então, o Senado Federal tem que cuidar disso, tem que discutir isso e tem que decidir, a partir do seu colegiado, sobre esses institutos penais. E, para além disso, Thaís, nós temos que fazer uma discussão sobre o Código Penal. O Código Penal, a sua reformulação está tramitando no Senado. Eu fui o relator do Código Penal antes de assumir a presidência e eu considero que é um tema importante de nós trazermos para ser discutido no âmbito da presidência. Eu vou conversar com o senador Fabiano Contarato, que é hoje o relator, para nós avançarmos num Código Penal que possa ser equilibrado, que possa garantir segurança às pessoas, que possa garantir retribuição a crimes que sejam praticados, que possa garantir a ressocialização. A função do direito penal é de ressocializar aquelas pessoas que cometeram crime. Aqueles que se negam a ressocializar, eles têm que sentir o rigor da lei. Não pode ser dada liberdade aqui, não tem condição de ter liberdade. Então, é apenas que esses institutos penais que existem, como livramento condicional, como comutação, indulto, saídas temporárias, esses institutos possam ser aferidos e possam ter critérios para poder serem utilizados para evitar que acontecimentos como esse que aconteceu em Minas Gerais se repitam. É uma luta muito dura, é uma luta muito difícil. Aconteceu recentemente, vocês viram em São Paulo, uma policial civil que estava fazendo um trabalho de investigação que foi recebida a bala por um morador de uma casa. Será que aquela arma podia estar na mão daquele cidadão que matou o policial civil? Um policial federal foi cumprir um mandado de busca no Guarujá, tomou um tiro na cabeça, felizmente não morreu, está se recuperando. Então, é uma discussão muito profunda. Armas de fogo na mão de qualquer pessoa. Armas de fogo na mão e com a liberdade de usar por quem não tem condição de estar em liberdade. Então, acho que o Congresso Nacional tem que se dedicar muito, mas com equilíbrio, com firmeza, com clareza, sem populismo, sem demagogia, para poder enfrentar esse problema de frente. O problema da criminalidade, da violência no Brasil é um problema gravíssimo e nós não podemos perder essa guerra para a criminalidade e para a violência, porque a sociedade brasileira não merece. Ela quer viver em segurança e, para isso, o Congresso Nacional tem que agir. Lembrando, e aí é bom que se destaque, segurança pública é papel princípio do Poder Executivo. E o Poder Judiciário é que decide se alguém vai ter livramento condicional, se alguém vai ter saída temporária, se alguém vai ter algum tipo de benefício penal, de remissão, de indulto, de comutação. É o Poder Judiciário que decide. Na nossa parte, quanto Poder Legislativo, nós temos que fazer leis que sejam firmes, que sejam claras, sejam aplicáveis para poder cumprir a finalidade do direito penal, que é retribuir aqueles que cometem crime para que possam ter as suas penas aplicadas, mas, ao mesmo tempo, sempre acreditar que essas pessoas que recebem pena possam ser recuperadas. Então, é esse o nosso papel no Congresso Nacional e o meu Twitter foi nesse sentido, além da solidariedade e dos sentimentos, manifestar o nosso compromisso de discutir todos esses temas e, no final das contas, a maioria vai decidir sobre cada um desses institutos. Obrigada. Bom? Obrigado. Então, o senhor fica aqui essa semana? Fico todo mês. Que beleza aqui.